tarde, Visão Plural, edição do dia 13 de março de 2013. Sexta-feira 13. Uma sexta-feira 13 que completa 79 anos o cineasta José Maria Mujica, o Zé do Caixão. E conosco uma pessoa, um jovem, que resolveu escrever a história de um período áureo do cinema brasileiro. Um período que alguns gostam de esquecer, mas que não é possível fazê-lo por uma razão. Foi uma época frutífera, criativa, da boca do lixo. Ele escreveu 2 livros. O primeiro livro é esse aqui, O Coringa no Cinema, que você pode adquirir nas melhores casas do ramo, em que ele conta a vida de Virgílio Roveda, não um astro ou uma estrela, um técnico que por trás das câmeras fez e aconteceu. Vamos falar sobre esse personagem que fez cinema catástrofe, que fez comédias, dramas, faroeste, filmes de terror, fitas sertanejas, policiais e porno-chanchadas. Bem, Matheus Trucchi, como é que você descobriu esse Virgílio Roveda? Primeiramente, a gente deseja uma boa tarde para você, Patrício. Boa tarde, querido. Pela oportunidade de estar aqui no Visão Plural. Acontece o seguinte, eu sou uma pessoa que pesquisa cinema da boca há muito tempo, e quando eu comecei a fazer jornalismo eu tinha uma revista eletrônica de cinema e todo mês a gente tinha um entrevistado, e eu comecei a me interessar muito pela vida dessas pessoas que tinham trabalhado em muitos filmes, muitos diferentes, mas que muitas vezes não eram citados, era só era mais um nome ali que aparecia na tela, a trajetória dessas pessoas. Então, eu entrevistei muitos desses técnicos antigos, assistentes de câmera, eletricistas, e eu pretendia fazer um livro só com essas entrevistas, mas depois de um tempo eu acabei deixando isso de lado, eu terminei a faculdade, fui fazer outras coisas, trabalhar com outras áreas do jornalismo. E torcer pelo Palmeiras, claro. Também sofrendo nesse lado, mas eu trabalhei aqui, inclusive, na UTV, na FATV, com o Sérgio durante 2 ou 3 anos, apresentando e tal, muitas atividades, e aí eu acabei um pouco deixando de lado essas pesquisas. Na realidade, eu fiz uma pós em jornalismo literário, e o meu TCC foi sobre o gaúcho, chamava o Coringa do Cinema, não era o Coringa do Cinema, era o Coringa da Boca ainda. Aí, posteriormente, o Gaúcho queria muito fazer um livro da trajetória dele de vida, eu meio que enrolava, você sabe, a gente jornalista, uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra, mas depois eu comecei, isso em abril de 2012, por aí, eu comecei a me dedicar mais, aí quase todo final de semana na casa dele, né? Então, gravei muitas horas de entrevistas com ele. Quanto tempo custou para fazer o livro? Olha, o livro mesmo foi 1 ano, mas as primeiras entrevistas com ele... Isso é desde 2008, por aí. E nós terminamos o livro em julho de 2013. Foi publicado em dezembro de 2013. Bem, o Virgílio Roveda iniciou a carreira como figurante. Depois foi eletricista, assistente de câmera, iluminador, diretor de fotografia. E aprendeu o batente com profissionais estrangeiros. Qual foi um dos mais importantes professores, entre aspas, do Virgílio Roveda? Olha, com certeza a pessoa mais importante que ajuda na formação do gaúcho como técnico é o Jorge Attili. O Jorge Attili era o diretor de fotografia dos filmes do Zé do Caixão, que hoje inclusive completa 79 anos. O Attili era italiano, ele vinha de uma escola rígida de cinema de lá, e como muitos técnicos que vieram na época para fazer a Vera Cruz, fazer aquele cinema industrial de São Paulo, da Multifilmes, da Maristela, de todas aquelas produtoras, tanto o Attili como o irmão dele, que chamava Alberto Attili, vieram para São Paulo trabalhar em cinema. Muitos técnicos na época vieram, montadores, o Rafael Richner veio trabalhar na Vera Cruz, muita gente de fora veio. E essas pessoas, inclusive, são as que vão formar o cinema em São Paulo, né? E posteriormente vão trabalhar na Boca, formando outros técnicos, e também que vão começar a trabalhar com os comerciais, né? Com as produtoras de comercial surgiram graças a essas pessoas, né? Inclusive. Fala um pouquinho, a gente fala na Boca, para quem conheceu como eu, mas o pessoal mais novo não tem referência o que era a Boca do Luxo, realmente uma referência em termos de cinema, onde muita gente aprendeu a fazer cinema, onde muita gente sobreviveu, onde um gênero de cinema se desenvolveu, não contra tudo, contra todos, mas dando uma
nova vertente para o cinema, que havia o cinema comercial, as grandes comédias e os cinemas mais, vamos chamar, intelectualizados. Sim. E o que foi a Boca? Então, é um pouco, bem, lógico, você tem razão da gente fazer esse resgate histórico para as pessoas mais jovens. O que acontece é o seguinte, em São Paulo, no final dos anos 50, aquela região ali da Vila Buarque. Da Santa Efigênia, Santa né? Efigênia, Vila Buarque, Santa Cecília. É que ali é a Boca do Lixo, né? Que seria ali... A Boca do Lixo vai na frente. A Boca do Lixo é a da Luz ali, da Santa Efigênia, ali perto da Estação da Luz. Aquela região começa a receber as prostitutas que elas são tiradas da outra região do Bom Retiro, né? Elas são tiradas e elas vão se fixar naquela região. E ali começa a ser um meio muito marginal, né? Ali começa a ser uma região que deixa de ter, assim, casas de família para ser uma região de baixa prostituição, de drogas. Então você vai ter o Iroito, o Quinzinho, uma série de malandros, enfim. Já no final dos anos 60, as empresas de cinema começam a se fixar naquela região. Mesmo essas produtoras estrangeiras, a Warner, a Paramount, todas elas vão ter escritório ali na Boca. Por quê? Porque ali era perto da estação de trens da Sorocabana, para ir para o interior. Para mandar filme. Isso, mandar para o interior. E era próxima da rodoviária também. Para mandar filme pela rodoviária. Isso. A rodoviária era na rua, não era a rodoviária que vocês conhecem. Não é do Tietê, é a rodoviária antiga. A rodoviária antiga era na Vila Ipiranga. Os ônibus encostavam e dali saía. Isso, que era uma confusão até, porque era um trânsito ali, enfim, aí é uma outra história. Mas ali era uma região de fácil escoamento das coisas, né? Então os produtores... Logístico. De logística, do ponto de vista era... Enfim, era uma outra época que o centro era muito mais forte, enfim, uma série de coisas. Mas as companhias de cinema começam a se fixar naquela região. E as produtoras também. Uma das primeiras é a Cinedistre, do seu Aníbal Massaini, que vai se fixar naquela região. Então o pessoal do cinema começa a se fixar ali. Aí no final de 62, o Antônio Paulo Galante, que era um técnico, assim, um eletricista, não era um técnico, ele compra uma fita usada que uma pessoa não terminou. E ele produz, de forma muito barata, esse filme que se chama Vidas Nuas. O Odi Fraga termina esse filme. E é um filme barato e tal, e que faz muito sucesso. Então, aí o que acontece? Uma série de produtores, de pessoas vão se interessar em fazer filmes de baixo custo, com apelo erótico, que tem lucro certo. E usando equipamento de sobra, dando utilidade a equipamentos que estavam ociosos. Sim, tudo para fazer o filme de maneira rápida e barata, né? Seguramente. E a maioria são produções de teor erótico. Mas, por exemplo, a Cinedistre, como nós falamos, investiu durante muito tempo nos filmes de cangaço. Os filmes de cangaço faziam muito sucesso naquela época, até inspirado pelos faroestes norte-americanos. Depois do sucesso do Cangaceiro... Sim, depois do sucesso do Cangaceiro, justamente. Veio do Lima Barreto, o Carlos Coimbra, principalmente, foi um diretor que trabalhou muito com esse gênero. E você vai ter uma série de gêneros, o Independência ou Morte, por exemplo. É um outro filme de temática sobre Dom Pedro I, que inclusive o Tarcísio Meira faz. Você vai ter uma produção muito grande ali na Boca. Ali nasceram o Rogério Sganzella, o Oswaldo Candeias, o Carlos Rauschenbach. Sim, esse cinema também experimental, marginal. Experimental, começa independente, ali. Começa ali. João Calegaro. João Calegaro, o Jonas Garrera. Vamos ver algumas fotos e você vai identificando nessas fotos as pessoas. Vamos lá. Esse aí é o Gaúcho, que é o Gaúcho, que é o Gaúcho apelido do Virgílio Roveda. Isso, essa foto foi tirada pelo Oswaldo Candeias, inclusive. Oswaldo Candeias. Oswaldo Candeias. O Gaúcho trabalhou muito com o Candeias em diversos longas, e essa é uma foto deles testando material e tal. A outra. Aí o Gaúcho, dando uma de galã aí, né? Galã. Isso, o começo aí na Boca e tal, trabalhando com câmera, né? Que foi onde ele mais trabalhou. Bem, aí é uma foto do comecinho da carreira dele, é o Jorge Attili que está olhando ali para dentro da câmera, está segurando a câmera, né? O Gaúcho está à esquerda ali, não sei se as pessoas conseguem ver, e deitado ali dentro do caixão é o Mário Lima, que trabalhou em diversos filmes do Mojica, era bem parceiro do Mojica, o Mário Lima faleceu há uns 2 anos atrás. E isso é no Trilogia do Terror, que foi que nem era um filme barato, um filme de episódios. Um episódio dirigiu o Candeias, o outro Persson, e o outro foi o Mojica, e o Gaúcho trabalhou, e acho que em 2 episódios desse filme. Vamos outra? Aí é no filme As Pipas, em que o Gaúcho trabalhou já de produtor, aí ele já firmado no Cinema da Boca. É uma das cenas
da Pipas, que ele trabalhou como produtor e também foi câmera. E o carro é o dele também, né? O carro eu não sei, o carro não sei. É o carro branco, você o carro é branco. Não, o carro é um Corcel branco. Um Corcel branco, eu acho que é o carro dele. Então vamos contar alguns casos dele, vamos lá. E essa é a Vânia Lozoff, que é uma atriz uruguaia que trabalhou nesse filme, inclusive. Vamos lá? Ele com a câmera, né? Tem muitas fotos dele com a câmera. Aí é uma foto mais atual, né? Ele já é um senhor, esse ano ele completa 70 anos. O que ele faz hoje? Não, ele está aposentado, né? Ele trabalha em algumas produções, algumas coisas, mas essas pessoas da Boca, muitas delas não tiveram uma recolocação hoje, no cinema de hoje. Porque hoje o cinema no Brasil mudou muito. Naquela época, você, pelo que conhece, deve saber bem, que os produtores investiam num filme para ter lucro para fazer outra produção, né? Sim, era um reinvestido. Reinvestido. Atualmente, as pessoas trabalham muito com editais, né, com o governo. E essas pessoas da Boca, a maioria delas não souberam se adaptar a esse novo mercado, a essa nova conjuntura. Você escreveu o teu livro, tem 23 capítulos. Um dos capítulos é do Causos do Gaúcho. Sim. E o outro, Depoimentos sobre o Gaúcho. Sim, sim. Ele conta também num capítulo seu as aventuras com o Mojica. Você lembra alguma aventura com o Mojica? Tem dezenas de aventuras com o Mojica. O Gaúcho trabalhou em mais de 10 longas com o Mojica. E o Mojica é muito interessante. Ele trabalhou com o Mazzaropi também? Sim, trabalhou em 9 longas. Mas vamos falar primeiro do Mojica. Sim. São extremos, né? São extremos. E são duas personalidades bem ricas do cinema brasileiro que ambas têm vários episódios. Mas o Mojica, existem dezenas de histórias. Mas uma que dá pra gente contar rapidinho é que o Gaúcho trabalhou num filme com o Mojica que é o Ritual dos Sádicos, que foi um filme que teve muitos problemas com a censura federal, que mostrava drogas, mostrava uma série de coisas. E determinada cena eles estavam fazendo num lugar, estava muito barulho e tal, e aí a polícia foi chamada, e a polícia chegou e era o doutor Sérgio Paranhos Fleury, o temido delegado Fleury. Só que aí a polícia foi pra cima, queria bater, só que o Mojica, uma característica dele muito interessante, e que às vezes as pessoas não falam, é que ele é um diplomata. O Mojica é uma pessoa muito ponderada, embora ele não tenha assim uma formação escolar grande, ele é um diplomata, ele sabe se sair muito bem com diversos tipos de pessoas. E ele conversou tanto com o Fleury que o Fleury chegou a fazer uma ponta nesse filme, inclusive. Quer dizer, ele participa... O torturador e o Fleury participou do filme... Sim, como ator, ele participou de uma ponta. O nome do filme qual é? O Ritual dos Sádicos. O Ritual dos Sádicos. Era o Despertar da Besta, foi relançado como Ritual dos Sádicos. Bem, agora vamos para um lado oposto, vamos para o Mazzaropi. Sim. Mazzaropi era considerado um dos melhores produtores, pagava em dia, usava os melhores funcionários profissionais do ramo e produzia filmes de alto impacto de audiência. Audiência entre aspas, que o público ia ver o Mazzaropi. Sim, o Mazzaropi é um fenômeno ainda não devidamente valorizado, porque os longas-metragens dele eram sucessos de bilheteria totais. Eles não estreavam sempre no Arte Palácio, no centro de São Paulo. Mazzaropi gostava de estrear no dia 25 de janeiro, porque era o aniversário de São Paulo, ele tinha uma coisa de horóscopo, alguma coisa, e ele sempre gostava de estrear os filmes nessa data. Os filmes dele eram filmes de temática rural, né, engraçados, comédias, né, ingênuas, e é impressionante porque, assim, Patrício, outros fenômenos do cinema brasileiro, como Renato Aragão, a Xuxa, enfim, outras pessoas que tiveram uma produção de longas-metragens grande, eles tinham a televisão por trás. O Mazzaropi ele conseguiu fazer esse sucesso sem ter a televisão por trás. Ele até trabalhou em televisão, mas o forte dele mesmo era o cinema, né? Uhum. E muitas vezes ele aparecia na tela, as pessoas já davam risada, ele não precisava fazer nada. Mais nada. Olha aqui, vamos só para enumerar. O Gaúcho, o Virgílio Rovena, trabalhou como produtor de As Pipas, A Opção, do Oswaldo Candeias, como diretor de produção A Trança Brutal, Noite em Chamas, Os Meninos da Porteira. Menino da Porteira, primeira versão, a versão do Maurício Duval, o pai de um dos cantores, do companheiro do... Oh meu Deus, agora falhou. Companheiro do Ney Mato Grosso, no... Maurício Duval era um jornalista, Maurício Duval, sim. Jornalista da Última Hora, e era o pai do rapaz que fazia, do Walter Franco, eu acho. Walter Duval, que
gente usava o nome da mãe, que fazia parte dos Secos e Molhados. Isso não sabia. Bem, Como Consolar Viúvas. Depois, como diretor de fotografia, ele foi de Casamento Brasileiro, As Meninas do Sexo Diabólico, 48 Horas de Sexo Alucinante, As Duas Faces de um Psicopata, Dr. Frank na Clínica das Taras, 24 Horas de Sexo Explícito, A Quinta Dimensão do Sexo, e a Vaca foi pro Brejo, Caçada Sangrenta, Gringo, O Último Matador, e como operador de câmera, A Encarnação do Demônio, O Sertanejo, Núpcias Vermelhas, um pistoleiro chamado Caviuna, como assistente de câmera e foquista, As Panteras Negras do Sexo, Mulher Natureza, Deu Viado na Cabeça, o Jeca é com a Milagrosa, A Banda das Velhas Virgens, o Jeca e Seu Filho Preto, Jecão, um fofoqueiro no céu, O Dia das Profissionais, o Jeca contra o Capeta, A Excitação, o Jeca Macumbeiro, Portugal Minha Saudade, A Virgem e o Machão, Um Caipira em Bariloche, Maria Sempre Maria, O Grande Xerife, Paixão de um Homem, Geração em Fuga, Quando os Deuses Adormecem, Doutor Gajão Mata para Vingar, Finis Hominis, O Ritual dos Sádicos, A Herança, Agnaldo Perigo à Vista, Trilogia do Terror, O Estranho Mundo do Zé do Caixão, um filme que é histórico, Meu Nome é Tonho, A Margem do Oswaldo Candeias, que é um filme que é referência na vida do Oswaldo Candeias, 2000 Anos de Confusão, O Banido da Luz Vermelha, do Sganzella, também fundamental, 2000 Anos de Confusão, com Maquinista, Essa Noite Encanarei o Teu Cadáver, do Zé Mojica Marins, e assistente de montagem e dublagem, Meu Nome é Tonho, O Quarto, de Rubem Biafra, que era crítico de cinema do Jornal Estado de São Paulo, e As Armas, de Astolfo Araújo. Tudo isso o Virgílio Rovedo Gauchão fez. Trabalhei em mais de 60 filmes. Mais de 60 filmes. Sim, nas mais variadas funções, nos mais variados gêneros, né? Daí você pode comprovar pelo nome dos filmes, nos mais variados. Porque é muito difícil achar alguém que escreva a história do cinema através de alguém que vivenciou como testemunho ocular, e não como ator e atriz, como pessoas que começam diante da câmera. O Gaúcho estava doido para contar a sua história? Eu acredito que sim, e eu acredito que muita gente está, porque o Brasil é carente hoje de biografias. Eu acho que hoje nós temos um problema muito sério no nosso país, Patrício, e que nós não valorizamos o jornalismo, o livro-reportagem, essa coisa. Tanto que o Roberto Carlos processou o Paulo César de Araújo, que é o autor do livro Roberto Carlos em Detalhes, que é um livro excelente, é um livro muito digno, muito legal, e a gente não tem liberdade para fazer esse trabalho. As pessoas, os jornalistas, historiadores, as pessoas que metem a mão na massa, que contam as histórias, né, nossa, não é valorizado. E você vê lá nos Estados Unidos, artistas como Frank Sinatra, Johnny Cash, qualquer um, tem milhares, Bob Dylan, tem milhares de livros, biografias e tudo. Então o trabalho que eu fiz modestamente, mas que o Tom Cardoso faz, ou pessoas muito mais experientes como o Rui Castro, o Fernando Moraes, é um trabalho realmente árduo, é um trabalho muito difícil, porque você investiga o passado para produzir algo digno, algo legal. E, por exemplo, Raul Seixas, por exemplo, tem um cara fazendo a biografia do Raul Seixas, não conseguiu porque a família não liberou, entendeu? E há famílias que vivem disso, vivem de impedir que se façam coisas que não sejam... Antes de fazer o Coringa no Cinema, que está aqui, pela editora Giostri, você estava querendo fazer um dicionário. Assim, não, você abandonou o dicionário? Não. Não chega a ser um dicionário. Seria esse livro de técnicos, né? Chamaria Os Gigantes Excluídos, chama esse livro. Mas eu ainda não tinha um arcabouço de fazer realmente como eu me encontrei, de fazer essa coisa de perfil, de recorte, que é o que eu gosto de fazer. Eu ainda era muito primitivo, talvez, quando eu comecei a fazer isso em 2006. Eu era uma pessoa que não tinha uma... Hoje eu já tenho mais claramente, sei mais ou menos os macetes. Você vai aprendendo fazendo. Eu fiz um curso também com o Rui Castro, que é um grande biógrafo, um cara que eu tenho a maior admiração. Quais são as regras para fazer um livro que seja biografia? Depende do tipo de registro. Tem o livro depoimento, que é a pessoa em primeira pessoa narrando, eu nasci, não sei o quê. E tem esse outro gênero, que é o que eu trabalho, que é o livro reportagem, né?
Há pessoas que acreditam que a biografia você só pode fazer depois que a pessoa morre. O Rui Castro é um desses. Ele só gosta de fazer depois que a pessoa morreu, depois de 10 anos. Porque aí os amigos já não estão tão emocionados, vão lembrar dos defeitos da pessoa também. O Rui Castro tem esse hábito. O Fernando Moraes já não. O Fernando Moraes fez a biografia do Paulo Coelho, que está aí vivo, né? Então aí depende do tipo de leitura. A leitura que eu faço, a minha é mais... eu nem sei se é tanto biografia, é mais perfil. Eu gosto de recortes, eu gosto de Qual é a fase assim. mais difícil do trabalho desse porte? Tudo é difícil. Não saberia te dizer qual que é mais difícil. Você precisa da pessoa, a pessoa estando viva, né? Como era no caso do Gaúcho, você precisa de muita colaboração da pessoa, da família da pessoa, entender o teu trabalho e desempenhar. Por exemplo, eu queria muito ter feito a biografia do Noite Ilustrada, um cantor antigo aqui de São Paulo com uma história de vida fantástica. Mas eu tenho muitos problemas porque não tem muita coisa sobre ele, a maioria das pessoas que trabalharam com ele faleceu, entrevistei uma ou outra também, já morreram, então são várias coisas. Fazer esse trabalho é muito complicado. E qual é o teu próximo projeto? Eu estou realizando um livro-reportagem já há 2 anos, que é sobre os títulos que o Palmeiras teve no torneio Ramon de Carranza, que foi um torneio que é disputado na Espanha até hoje, mas na época era muito charmoso, e o Palmeiras ganhou em 3 oportunidades, e é um livro que eu já entrevistei mais de 10 pessoas, e ainda já entrevistei pessoas em diversos estados, eu preciso ainda ir no Mato Grosso achar uma pessoa lá, então tenho ainda um trabalho meio longo, aí tenho pilhas de jornais que eu pesquisei no Arquivo do Estado, mas é um projeto do qual eu estou me debruçando muito. Tem outros projetos também, mas aí fazendo mesmo só mais esse sobre o Palmeiras mesmo. Bem, nós vamos fazer uma segunda rodada, um outro bloco com o Matheus Trunk, porque ele lançou um outro livro e nós vamos abordar o outro livro no segundo bloco. Esse bloco vamos ficar apenas com o Coringa do Cinema, que é a história do Virgílio Roveda, o gaúcho, que você tiver a oportunidade de ver em fotografias, conhecer alguns causos, homem que fez de tudo no cinema, aprendeu, criou, participou de momentos históricos do cinema brasileiro e que você não pode deixar de conhecer. Quem quiser entrar em contato com você para fazer palestra, comprar o livro, então dá um telefone. Olha, pode me mandar um e-mail no mtrunk, Peraí. Não é assim. Soletra o teu nome direitinho. Ok, é M de Mateus, aí é meu sobrenome, Trunk, TRUNK, @bol.com.br, ou pode me ligar no 11 São Paulo, 99135-4621, 99135-4621, estou à total disposição e sempre que... festivais, a gente levou esse livro em festivais de cinema, já levamos em 3 festivais, então nós estamos à total disposição de pessoas de todo o Brasil que queiram aí conhecer o cinema da Boca, conhecer o gaúcho, conhecer essa história do cinema paulista, sempre estamos à total disposição. Bem, são 16 horas e 28 minutos, nós voltamos daqui a pouquinho com o Matheus Trunk com um outro livro que vocês vão se encantar em saber que existe e que existe um pesquisador interessado em cinema, em pessoas do cinema, em história do cinema, principalmente daqueles que não aparecem e que fazem de tudo para que o cinema brasileiro possa ter a qualidade que tem e que alguns desconfiam que não existe. Voltamos já com Visão Plural. Talvez você ainda não tenha ido à Câmara de Vereadores de São Paulo, porque ela fica longe da sua casa, né? Mas não tem problema, pois a partir de agora ela vai ficar bem pertinho de você. Vem aí Câmara no seu bairro, que vai ouvir todas as necessidades da sua região. Serão realizadas 32 sessões plenárias na cidade inteira. Tudo para que a gente possa ouvir as suas ideias e sugestões. Por isso, participe! É a Câmara de Vereadores de São Paulo indo ao seu encontro por uma cidade melhor. Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as discussões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tenha coragem,
a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da Internet. Quando uma criança desenvolve seu potencial, as portas do mundo se abrem para ela. As possibilidades são infinitas e ela começa a construir o mundo em que quer viver. Ela aprende que pode transformar vidas, começando pela própria. E acreditar que o impossível é possível. Cada criança na escola é um potencial a ser descoberto. Potencial de realizar sonhos, não importa o tamanho. É hora de despertar o potencial das novas gerações. As crianças são o futuro. A educação é o presente. Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da Internet. Visão Plural, no dia 13 de março de 2015, entrevistando um rapaz, um jornalista, claro, que é admirador do cinema brasileiro, o Matheus Truc. Ele, no primeiro bloco, falou do seu livro O Coringa no Cinema, que é esse livro que você pode adquirir, se ligar para ele, se for nas grandes livrarias, se não encontrar, você pode conseguir através de uma conversa com ele por telefone ou convidá-lo para uma palestra. Mas antes eu vou de falar do segundo livro, que é esse, Dossiê Boca, Personagens e Histórias da Boca do Lixo. Nós vamos responder as questões de nossos internautas. Um do Tucuruvi, um de Moema, um de Limeira, um de Joinville, hoje do Rio de Janeiro. Vamos lá. Matheus, quais foram as principais dificuldades de fazer cinema naquela época? Pergunta Guilherme do Tucuruvi. Você olha para lá com a câmera. As principais dificuldades naquela época, muitas, mas era uma época que para a pessoa entrar às vezes não era tão difícil se a pessoa tentasse, né? Eu acho que a dificuldade mais era em conseguir que o filme fizesse sucesso, né? E que a pessoa conseguisse ter uma sequência na carreira, né? Por exemplo, o Jean Garret,
ele faz o primeiro filme, o filme vai bem, né, de bilheteria, e até algumas críticas começam a falar bem. Então o Jean, por exemplo, é um diretor que ele vai se destacar lá na Boca por ser novo, já começar a dirigir novo para o Davi Cardoso, inclusive, A Ilha do Desejo, o primeiro filme, o filme vai bem. E como ele começa a ter críticas favoráveis, ele se torna aos poucos, o pessoal dizia lá, o menino de ouro da Rua do Triunfo. O menino de ouro que consegue namorar das mulheres, fazer grandes filmes, né? E fazia filme de gênero muito bem, né? Então o Jean se destaca nisso. Porque às vezes era muito sem recurso, então muitas vezes a pessoa tinha uma ideia boa, um argumento bom, um roteiro bom, mas o resultado às vezes não saía da maneira que a pessoa tinha pensado. O Felipe de Moema pergunta se a fase dos filmes pornográficos foi o fim da Boca do Lixo? Ah, sim, com certeza. A Boca... os filmes vão esquentando, né? Vão ficando mais eróticos cada vez e o público, a tendência é essa. Quando o Explícito entra no Brasil com mandato judicial com o Império dos Sentidos, que é um filme japonês, é um filme estrangeiro. Na China. Isso. E na China, inclusive. Só que o filme pornográfico ele já era feito no exterior há muito mais tempo que no Brasil. Então os produtores da Boca não conseguem competir com os filmes gringos de pornô. E aí o que acontece é que muitas pessoas tentam fazer filmes que não sejam de sexo explícito, não conseguem. Inclusive no Dossiê Boca eu conto muito essa história. Tem a história de um ex-peão de boiadeiro que faz um filme sobre rodeio e ele não consegue lançar o filme de rodeio porque os cinemas exigem que os filmes sejam de sexo explícito, porque os filmes de sexo explícito faziam sucesso, né? Agora vamos ao nosso amigo José Abreu de Limeira. Quais são as principais personalidades descobertas pela Boca do Lixo e quais são as favoritas? Ah, são diversas. A Vera Fischer, Tarcísio Meira trabalhou na Boca, Luiz Gustavo, a maioria, Everton de Castro, diversos, olha, Nuno Léo Maia. Selma Egre, mulher, tem várias também. Nuno Léo Maia, várias. A maioria das pessoas que estavam em São Paulo nos anos 70 e 80 trabalhando com teatro, com TV, fatalmente passou pela Boca. O próprio Tony Ramos passou, Antônio Fagundes passou pela Boca, Estênio Garcia trabalhou no Pornógrafo, então diversos atores aí, Juca de Oliveira, Plínio Marcos, diversas pessoas de alguma maneira ou outra passaram pela Rua do Triunfo. Perfeito. Agora de Joinville, pergunta o Cristiano Albuquerque, é possível hoje em dia renascer uma Boca do Lixo? Olha, é interessante a pergunta dele no sentido assim, muita gente acha isso, pesquisador, pessoas que gostam de cinema pensam isso, e eles mesmos, muitos deles acham que eles acabam, isso no Dossiê Boca eu falo isso, que eles acabam muito esperando essa coisa da volta da Boca, né? Como eles não conseguem se adaptar a esse novo momento do cinema brasileiro, muitos deles ficam nessa ansiedade, nessa vontade de volta. E ele não vai voltar, porque as coisas passam, né? As coisas são moda, né? Antigamente você tinha as videolocadoras fazendo muito sucesso, as videolocadoras estão acabando, as coisas, tudo é cíclico, nada é sagrado, né? Tudo dura durante um tempo e depois acaba, infelizmente. Bem, agora a última pergunta de Roberto Silva, do Rio de Janeiro. O Zé do Caixão e o Mazzaropi são até hoje muito pouco valorizados e por quê? Olha, é complicada a pergunta dele, mas é o seguinte, no Brasil é difícil a gente valorizar os nossos personagens. Eu acho que nós temos uma visão muito de idolatria das coisas estrangeiras. Eu acho que o brasileiro não preserva a sua cultura e o brasileiro não tem mania de valorizar o que é dele. Eu acredito que o Mazzaropi é uma das pessoas mais injustiçadas da história do cinema brasileiro, justamente por todo o brilhantismo dele, por sempre fazer sucesso, enfim. O Mujica até em vida está tendo muito reconhecimento, teve mostras estrangeiras, ele tem muito reconhecimento, muito mais às vezes no exterior do que no próprio Brasil. Aqui no Brasil ele é tratado como uma figura decorativa, uma coisa de tiração de sarro. Eu acho que no exterior eles levam muito mais a sério os filmes do Mujica do que aqui. Bem, agora vamos falar do personagens do Dossiê Boca, personagens da Boca do Lixo, que é esse segundo livro que o Matheus Trucchi trouxe aqui. Bem, nesse livro você fala da história de um peão de boiadeiro que conseguiu fazer seu próprio filme sobre rodeios, de um faxineiro de cinema que se tornou cineasta, de atores que eram contratados no mesmo bar onde comiam fiado e de um garçom que se tornou o maior montador de filmes da história do Brasil. Fala desse pessoal. Então, o que acontece é o seguinte, Patrício. Eu tinha uma série de matérias sobre pessoas obscuras da Boca que eu tentava emplacar em alguns veículos de comunicação
E alguns até saíram na Vice, que é uma revista estrangeira que tem um site. Muita coisa as pessoas não davam atenção, mas é famoso, mas ele trabalha na Globo, entendeu? As publicações não criam. Então eu decidi reunir todo esse material e falei, já que eu lanço um meu com essas histórias, né? São só personagens anônimos que trabalharam na boca como profissional. Por exemplo, o Rodrigo Montana foi um cara que trabalhou como diretor de produção e ator, e ele dirigiu seu filme, ele foi peão de boiadeiro e dirigiu um filme de rodeio. O garçom é o Walter Vani, que se tornou o cara que mais montou longa-metragens no Brasil, uma marca impressionante. O Walter Vani está vivo, uma das pessoas realmente que nunca ganhou nenhuma ajuda, nenhum festival, nunca ganhou nenhum troféu de merecimento pelo seu trabalho dedicado ao cinema brasileiro. Ele chegou a ganhar na época um prêmio pelos trabalhos dele e tudo. São diversas pessoas. O Castor Guerra, que é um ator que trabalhou em 47 longas-metragens, a mesma quantidade de longas que o Renato Aragão fez, inclusive, e não é devidamente valorizado, aparece nesse livro. Então é uma série de personagens que ganham voz aí. Eu acho que esse livro mostra um pouco o que foi a Boca, que ele começa o primeiro capítulo mais ou menos uma síntese, né? E nos outros eu vou falando desses personagens. Você primeiro faz uma síntese da Rua do Triunfo. Isso, do que ela foi e tal. Então conta um pouquinho da Rua do Triunfo para quem não conhece. Então, a Rua do Triunfo era onde as produtoras ficavam ali da Boca e era o local em que muitos filmes eram produzidos, né? E muitas vezes era ali que as combis saíam, normalmente as equipes técnicas eram pequenas, então todas saíam de uma Kombi e era de lá que as pessoas iam fazer os filmes, né? E ali era realmente, muitos falam assim, a Hollywood de São Paulo, a Broadway de São Paulo, enfim, aí tem essas... Cada um tem uma interpretação sobre o que foi aqui. Quem era o Boêmio do Café que permitiu a você fazer um capítulo aqui? Sim, o Boêmio do Café é sobre o Noite Ilustrada, sobre o Jorge Attili, que é um diretor de fotografia dos filmes do Mojica, que eu falei pra você que o Gaúcho aprendeu muito com ele, e ele tinha mania de tomar café, né? Virar a noite tomando café, então realmente ficou esse título, Boêmio do Café, e eu conto algumas histórias dele. Lembra alguma história dele? São várias. Ele cantava italiano, ele era italiano, então quando os assistentes dividiam um quarto com ele, então eles lembram que quando ele ia tomar banho ele cantava alto, ele dava ele dava uns tapas nos assistentes, ele era muito bravo, ele era muito exigente, sistemático, né? Então ele era bravo, xingava, destronce os assistentes, né? Mas os assistentes hoje, isso que eu gostava, lembram dele com muito carinho, ele como um professor, né? Então eu entrevistei uns 3 ou 4 pessoas que trabalharam com ele como assistente e todos falam dele com muito carinho. Como é que é a história desse bar onde todo mundo comia fiado para depois... Isso aparece num capítulo sobre o Castor Guerra, que é esse ator que eu te falei. Existiam 2 bares na Boca, o Soberano, que era o mais famoso, e o Bar do Ferreira, que era um português. Então muitas vezes as pessoas comiam fiado lá, aí faziam o filme, aí recebiam o dinheiro e aí iam pagar, né? E às vezes esses bares, inclusive, apareciam nos filmes, aparecia... Locação? Como locação. Como locação. Isso, às vezes apareciam, inclusive. Agora, os personagens eram os mais diversos. Qual o personagem que você não conseguiu, queria ter conseguido entrevistar e não conseguiu para esse dossiê Boca? São vários. Porque um problema que eu tive, e que a gente que trabalha com essa coisa de memória cultural de pessoas de mais idade, é que as pessoas vão morrendo, né? Então, eu tive muito problema de pessoas que faleceram, sumiram, outros que moram muito longe, que eu não tive como ir, mas enfim... Mas eu acredito que esse livro é uma síntese bacana do que foi a Boca e do que a Boca representou para essas pessoas. Eu acho que é isso, principalmente. Eu, como autor, meu interesse, eu não sou crítico de cinema, né? Meu interesse não é abordar os filmes, a importância do filme, são os personagens. Uhum. O que aquilo representou, o que a Rua do Triunfo representou na trajetória profissional e pessoal deles. Agora, quem é a Barba do Leão? A Barba do Leão é o Castor Guerra, que é esse ator que eu te falei, porque ele tem a barba grande e ele consegue ter trabalhos por causa dessa barba grande que ele conserva, né? Aqui, ó. Porque na época da Boca, ele tentava ser galã, né? Ele era galã, ele é altão, ele tinha um tipo mesmo pra galã. Mas como ele ele acaba ficando mais velho, ele acaba não tendo tantos trabalhos. Então ele aí acaba deixando a barba porque ele é muito chamado para fazer propaganda, essas coisas... festas, enfim, ele
ele trabalhou numa novela do SBT, inclusive por causa da Barbie. Então a Barbie é uma coisa que ajuda muito ele na carreira. Agora, esses personagens anônimos do cinema, eles quase sempre são respeitados por um grupo pequeno. Os grandes diretores não contam a importância desses homens no desenvolvimento do montador, do eletricista, do cameraman, do diretor de fotografia, do cenógrafo, etc. e tal. Você acha que, por exemplo, o John Doe, que está aqui no teu livro, o John Doe foi um cara importantíssimo no cinema. Sim, o John Doe foi um diretor oriental, né? E ele tentava fazer umas coisas tipo Polanski, assim. Ele tentava fazer filmes de suspense, filmes de gênero, né? Ele conhecia muito o sistema de gênero e eu vi uma entrevista dele, inclusive, na revista Fiesta, ele falando disso, que ele tentava fazer o que o Polanski fazia, né? E às vezes nem com tanto êxito, mas o John Doe é um cineasta que infelizmente é difícil a gente avaliar a obra dele, porque muitos filmes são perdidos, né? Então a gente viu poucas coisas dele. Mas ele era uma pessoa, assim, todas as pessoas que eu conversei que trabalharam com ele, não foram poucas, todos falam que ele era uma pessoa muito profissional e muito bacana, assim. Infelizmente a gente tem pouquíssimas coisas sobre o John Doe, ele já faleceu. Né? Você no final de cada capítulo, você dá uma lista a filmografia. A filmografia dos caras. E é engraçado que você fala de filmes que nunca mais vai se ouvir falar, né? Acho que sim. Filmes que não se encontram mais. Não, são muito difíceis ver esses filmes. Agora com o YouTube, você encontra alguma coisa, né? E o que passa no Canal Brasil tem algum acervo razoável. Mas muitos filmes se perderam e muitos produtores não venderam os filmes para o Canal Brasil, produtores sumiram ou ficou de herança para pessoas que não têm a noção exata da importância histórica desses filmes. É preciso explicar para as pessoas que esses filmes, para se manter a cópia, tinha que ser preservado. Sim. E para ser preservada custa dinheiro. Sim, lógico. E para quem faz cinema sem dinheiro, torna-se muito difícil manter um acervo substantivo, né? Lógico. Bem, o Igor Melo, de Jabaquara, São Paulo, pergunta quais são os filmes da Boca mais importantes produzidos, no seu entender? Poxa, mais importantes? Não sei. É difícil você falar assim nominalmente. Eu posso falar de diretores. Você tem o Karl Reichenbach, que tinha uma temática muito experimental. Faleceu há pouco tempo. Faleceu há pouco tempo. Você pode falar do Jean Garret, que tentava fazer um cinema de gênero, um cinema erótico muito bem acabado. Você pode falar do Odi Fraga, que era um diretor muito criterioso nas histórias, nos roteiros, ele zoava muito a classe média. Você pode falar do Tony Vieira, que era um diretor mais assim popular, mas que fazia filmes de faroeste ou filmes policiais de baixo orçamento, que tinha uma temática muito dele, o Tony Vieira, muito baseado nos filmes estrangeiros da época. Então você tem temáticas muito diferentes, né? O Mojica, que fazia aquele cinema dele, do gênero terror. Então a Boca, o que mais eu acho interessante na Boca é que você tem uma coisa muito diversificada, você tem muitos gêneros, né? E acho que isso é o interessante e é porque a gente pesquisa. Quais são os principais gêneros? O principal gênero vai ser a comédia mesmo, erótica, né? Mas tinha muito filme policial, filme faroeste, filme sertanejo, filme católico, a Boca chegou a ter. A Boca realmente foi de uma maneira meio... Olha, só do John Doe tem aqui Presença de Marisa, Volúpia de Mulher, Excitação Diabólica, um filme por ano, hein? O Prazer do Sexo, Escravo do Desejo, Delírios Eróticos, terceiro episódio do Amor por Telefone, Pornô, terceiro episódio do Gafanhoto, Aqui Tarados, primeiro episódio da Tia de André, A Noite das Taras, primeiro episódio da Carta de Érica, Devassidão, Orgia do Sexo, Ninfetas Insaciáveis, Uma Estranha História de Amor, Ninfas Diabólicas e O Puritano da Rua Augusta. Só do John Doe. Isso, o John Doe. Porque assim, Patrício, para as pessoas que estão... O filme na época se pagava com três coisas. Era o título, que tinha que ser... O cartaz, né? Que tinha que ter o Wilson Abicard. Cartaz, vamos mostrar os cartazes, os cartazes tinham que ser assim... O cartaz era fundamental. Eróticos, né? Vamos lá os cartazes, ó. Aí a opção do som do Candeias. É o filme que o Gaúcho produziu, esse filme. Produzido pelo Ravena, o Gaúcho. É um filme autoral, né? Não é um filme que dialoga com essa parte erótica. Bem, vamos ver do Castor Guerra, como ator, vou dar um som
Um filme por ano, hein? Vamos lá. Só pelo Amor Vale a Vida, do Carlos Mossi. Casamento Brasileiro, do Fauzi Mansur. O Espírito Amigo, de Jorge Santos. Vadão, Rei da Noite. Agenda Negra, A Professora, de Pio Zamora e Rubem Estevão. Conflitos de Família, Gerações em Conflitos, Amor Imortal, O Renegado, O Homem Sem Terra, Urubuzão Humano, Me Leva Pra Cama, Jeitinho à Brasileira, Perseguidoras Insaciáveis, Gemidos e Sussurros, parodiando o filme do Ingmar Bergman, As Duas Faces de um Psicopata, Dr. Frank na Clínica de Taras, Devassos e Burgueses, A Doutora é Boa Pacas, A Reencarnação do Sexo, O Prazer do Sexo, As Prostitutas do Dr. Alberto, de Alfredo Sturheim, O Diário de uma Prostituta, O Fotógrafo, Joelma, 23º Andar, História que nossas babás não contavam, Essas Deliciosas Mulheres, O Caçador de Esmeraldas, Bordel, Noites Proibidas, Paixão de Sertanejo, No Tempo dos Trogloditas, Os Violadores, Pecado Sem Nome, Fugitivas Insaciáveis, A Noite das Fêmeas, O Dia das Profissionais, O Poder do Desejo, Torturadas pelo Sexo, Traídas pelo Desejo, A Filha do Padre, O Dia em que o Santo Pecou, O Exorcista de Mulheres, O Pica-Pau Amarelo, Sob o Domínio do Sexo, Gringo, O Último Matador, O Grande Xerife e Um Pistoleiro Chamado Caviuna. Também esteve na boca do lixo o Caos Imperial. Sim, o Imperial ele trabalhava mais nos filmes do Rio, porque na época você tinha a Boca do Lixo São Paulo e você tinha o Beco da Fome no Rio, Beco da Fome que era ali na Cinelândia, né? Onde tinham as produtoras do Rio, o Carlos Moss, uma série de outras pessoas, e o Imperial chegou a dirigir vários filmes lá. O Imperial às vezes fazia alguns filmes em São Paulo, mas ele não era uma pessoa do cinema paulista, mas sim, chegou a trabalhar em produções paulistas. A filmografia de Rubens da Silva Prado, como diretor e produtor, é a seguinte: O Maníaco do Parque, baseado naquele bandido que vivia atacando moças do parque, Coca, O Preço de uma Vida, Amor Profano, Perseguidores Insaciáveis, Experiências Sexuais de um Cavalo, Piquenique de Bacanagem, Quinto Grau, As Pistolas que Elas Gostam, A Febre do Sexo, A Vingança de Chico Mineiro, Outro Caso Policial, Gregório Volta para Matar. São filmes faroeste. Faroeste. Sangue, Santa Maria e Gregório 38. O Alex Prado, ele é de uma origem muito humilde, ele é de São Miguel Paulista, o pai dele era açougueiro. E o Alex Prado, ele começa a trabalhar com o Primo Carbonari, que fazia os cinejornais, o pessoal mais antigo aqui de São Paulo vai se lembrar. Era aquele telejornal, o Primo Carbonari. Isso, que falava bem dos militares, aquela coisa. Isso. E o que acontece é que o Alex, ele trabalha com câmera, nos horários livres, ele começa a fazer um faroeste chamado Gregório 38. Ele fica diversos anos fazendo e ele chega a concluir. Ele trabalha nessa vertente do cinema de faroeste, assim, baseado em músicas caipira, e é muito interessante. Esse A Vingança do Chico Mineiro é um baita filme. Então, e depois ele vai trabalhar quando entra o explícito. A Pistola que Elas Gostam é um dos 3 primeiros explícitos da Boca, né? E é um filme que faz muito sucesso e ele vai trabalhar. Mas ele, pelo menos na última vez que eu entrevistei, que tive com ele não é que ele renega, mas ele se arrepende muito de ter trabalhado nesses filmes, porque o que marcou mesmo a vida dele foram esses filmes de faroeste. E é muito interessante esse capítulo do Alex, chama O Autodidata dos Faroestes, esse capítulo. Bem, agora tem uma pergunta, nosso tempo está quase esgotando, uma pergunta do Felipe Jardim, lá de Belo Horizonte. Como você começou a se interessar justamente nessa fase, você tão jovem, escrevendo sobre filmes antigos? Então, Felipe, o que acontece é o seguinte, eu sou uma pessoa que quando mais novo, eu assinei Canal Brasil, na época o Canal Brasil não era que nem hoje, tem programa, era muito filme, né? Era mais filme. Porque os donos do Canal Brasil é o Luiz Carlos Barreto, o Cacá Diegues e o Massaini também é um dos donos. Massaini e uma série de sócios. São quatro diretores de cinema. Isso. E na época, o Zelito Viana, acho que também. Zelito Viana. Mas na época era muito filme, então eu via muita coisa. Eu via Porno Chanchada, via Mazzaropi, via Faroé, via de tudo, né? Via filme da Bahia, filme de todos os lados. Então isso acabou me formando, de certa maneira. Eu gostava muito do Canal Brasil. E na época tinha uma locadora aqui em São Paulo que tinha muito, chamava Canal X, essa locadora. Tinha em VHS esses filmes. Então ficava no prédio da Brigadeiro. Isso, derrubou o prédio depois, mudou para aqui perto, depois acabou. Então eu via muita coisa na Canal X.
Então eu vi muito esses filmes e eu comecei a conhecer as pessoas e aquela coisa me chamava muito. Então, sempre quando eu podia, eu entrevistava e tal, e convivi muito. Muitas dessas pessoas já inclusive faleceram. Mas eu tenho um acervo grande e pretendo fazer outras coisas nessa área do cinema. Bem, está aqui o segundo livro, Dossiê Boca, do Matheus Trunk. Aqui o outro, o Coringa do Cinema, que é a vida de Virgílio Roveda, o gaúcho. Através dessas duas obras você vai poder emergir na Boca do Lixo, saber um pouco como se deu a emergência da Boca do Lixo, como ela se tornou emblemática do cinema brasileiro, como essas pessoas se formaram, como o cinema brasileiro teve essa fase áurea de pouco investimento e muita criação. E se você quiser convidar o Matheus Trunk para palestras ou para relançar os seus livros no seu estado, na sua cidade, você entra em contato com ele, ele vai dar o telefone devagar e também o seu número de e-mail. Vamos lá. Lógico, estamos à total disposição de universidades, escolas, enfim, entidades, né, que queiram. A gente teve em vários lugares. Meu e-mail é mtrunk, mtrunk@bol.com.br, ou você pode entrar comigo no 11 São Paulo 99135-4621. Repete devagar. Ok. 11 São Paulo. Sim. 99135-4621. Bem, esse foi Matheus Trunk, que no dia 13 de março de 2015 nos deu o prazer de falar um pouco sobre a história da Boca do Lixo. Visão Plural volta na próxima semana com mais um tema palpitante, mais um entrevistado interessante, capaz de trazer a você um pouco de recordações ou reafirmar aquilo que você esqueceu e que gostaria de lembrar. Voltamos na próxima semana. Muito obrigado.